meus amores, tudo bem? Tia Giovana tá aqui para mais uma aulinha com vocês, tá certo? A nossa aulinha de hoje é de História. Antes de começar o nosso assunto de hoje, a gente vai corrigir o exercício da semana passada, que foram sobre os tipos de escola. Então vamos lá, ó. Abra o livro de vocês de História na página 25. Para começar, vamos fazer uma revisão, né? A gente viu que a gente tem 3 tipos de escola. A escola particular ou privada, que é aquela escola que a gente paga uma taxinha para poder estudar. Tem a escola municipal e estadual. Essas duas escolas são escolas públicas. A gente não paga nada para poder estudar nelas. As municipais, as pessoas responsáveis por pagar as coisas, pelo alimento, pelo fardamento, pelos livros e materiais, é o município, é a cidade, tá certo? Cada cidade se responsabiliza pelas escolas municipais. E as estaduais, quem se responsabiliza é o estado, no nosso caso, o estado de Pernambuco. As escolas municipais são para as crianças que têm o Fundamental 1, que estão fazendo Fundamental 1. E as escolas estaduais, normalmente, tem para escolas para quem faz ensino fundamental 2, que é até o 9º ano, e o ensino médio, tá certo? Então, na primeira questão, tinha aí algumas palavrinhas que estavam misturadas, né, embaralhadas, e ele pediu para você colocar em ordem. Então, vamos ver quais eram as palavrinhas, ó. A primeira palavrinha, particular, a segunda palavrinha, municipal, e a terceira palavrinha, estadual. A segunda questão era uma questão pessoal, de acordo com você. Qual era o tipo de escola que você estuda? Mas essa eu tenho como responder porque eu trabalho nessa escola. E a escola que a gente participa, ela é particular, tá certo? A terceira questão era para você colocar em ordem A, B ou C de acordo com o que significava cada tipo de escola. Então, a ordem que ficou foi B, C, A, tá certo? Na quarta questão, ele pediu para você marcar um X apenas nas escolas públicas. As escolas públicas são as municipais e as estaduais, certo? Vamos lá agora para a nossa aulinha de hoje. Então, abra o livro de vocês na página 26. A gente viu que as escolas, elas passaram por algumas modificações ao longo do nosso tempo, né? Algumas coisas melhoraram, a estrutura da escola melhorou, algumas regrinhas mudaram. E aí a gente viu também os tipos de escola, que são as públicas e as privadas, e como funciona cada uma. Mas hoje a gente vai ver os direitos e deveres do aluno na escola. A gente sabe que tem algumas regras que mudaram, mas essas regras, esses direitos, eles não mudaram, eles permanecem iguais, tá certo? Para começar, na página 26, ele diz que a gente deve fazer coisas boas. Então, ó, para a gente poder fazer o que é bom, a gente tem que cuidar do que está à nossa volta. Então, ó, ter bons modos, né? Tanto na alimentação, na hora de comer de boquinha fechada, não derramar o lanche, ter cuidado com a nossa comida, assim como também ter modos com os coleguinhas, não é? A gente não deve maltratar os animais, não deve maltratar os colegas, tá certo? Deve cuidar, amar e proteger aqueles que estão ao nosso redor. A gente também tem que ter cuidado na hora de fazer algumas coisas, tá certo? Cumprimentar, a gente deve respeitar, a gente deve ser amigo de todo mundo, não é? A gente não pode excluir ninguém, tá certo? Então, na página 27, a gente começa com os nossos direitos. Aqui, a gente tem uma agenda na nossa escola, que é essa aqui, ó. Essa aqui, ela tem os direitos e os deveres do aluno. Então, se você tiver essa agenda, você pode dar uma olhadinha, tá certo? Para começar, quais são os direitos do aluno na escola? Os direitos do aluno, ele deve ter, ó, ter um lugar para poder sentar, né, uma cadeirinha certa para ele poder sentar e estudar. Ele deve ter um lugar para poder lanchar e para poder brincar. Ele deve ter um bom professor, aquele professor que auxilia, aquele professor que ajuda,
que explica, tá certo? Ele deve ter direito a perguntar, porque a gente sabe que os alunos têm dúvidas, assim como os professores também podem ter dúvidas, certo? Então, é necessário que tenha esse direito, que o aluno ele tenha essa possibilidade de perguntar. É um direito dele poder perguntar, argumentar na sala de aula. Mas perguntar e argumentar é diferente de conversar, tá certo? Você pode perguntar, tirar suas dúvidas com o professor. Ficar conversando e trabalhando a aula, não pode. Outra coisa, ele deve ter um espaço tranquilo para poder estudar. Então, um espaço que não tenha barulho, um espaço que não seja bagunçado. É preciso ter um espaço legal, organizado, calmo e silencioso para que consiga se concentrar nos estudos. E também ele deve ter direito a um parque, a uma quadra, a um lugar onde ele também possa ter um momento de lazer, de brincar. Né? A gente sabe que na nossa escola, depois do lanche, a gente tem o nosso parquinho, que é um momento em que a gente vai para poder brincar um pouco, tá certo? Então isso também é direito da criança. Já os deveres são as obrigações que a criança tem, tá certo? O que a criança não pode fazer? A criança ela não pode bagunçar na sala de aula, não pode ficar jogando lixo no chão, não pode brigar com o coleguinha, certo? Ele não pode chegar atrasado na aula, porque se ele chega atrasado, ele atrapalha tanto a professora como os coleguinhas que chegaram no horário certo. Ele deve ir com o fardamento correto, tá certo? Então, blusa e calça ou short da escola, deve ir de tênis, né, para não machucar o pé. Ele deve responder todos os exercícios de sala e de casa, tá certo? Porque isso vai ajudar a gente saber quais são as dúvidas e como o professor pode ajudar o aluno melhor. Ele deve respeitar todos os coleguinhas, então não pode fazer bullying, não pode maltratar, não pode xingar, não pode bater, certo? Algumas coisas que o aluno deve fazer: respeitar os funcionários da escola. Então não é para respeitar só o seu coleguinha, você tem que respeitar colegas, professores, diretores e demais funcionários e pessoas que estejam na escola. Ele deve zelar pelo seu material, então ele deve ter cuidado com o livro, cuidado com o lápis, que é para não rasgar, que é para não perder, porque se você perde o seu material, você não tem como estudar depois. Como é que você vai fazer a atividade se você não tiver o seu livro? Não é verdade? E aí, ó, tem muitas outras coisas que você deve fazer. A gente sabe que além desses direitos e deveres que tem no nosso livrinho e que tem na nossa agenda, a gente sabe que tem os combinados que mudam de acordo com a professora, não é? Esses combinados, eles são conversados com a gente, com os alunos, no começo do ano e ele fica lá na nossa sala, que é pra gente poder lembrar todos os dias o que não pode e o que pode fazer, tá certo? Então a gente tem que lembrar de tomar todos esses cuidados para ser um bom aluno, tá bom? Agora que a gente sabe quais são os nossos direitos e os nossos deveres, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, a gente vai para o nosso exercício. Na página 29, ele diz o seguinte, ó. Tem aí algumas imagens, tá certo? E ele pede para você marcar um xizinho nas ilustrações que marcam o direito das crianças. A criança, ela tem direito a ficar jogando lixo no chão? Se tiver, você marca um X, mas se tiver, você não marca. A criança tem direito a estudar, fazer as atividades? A criança tem direito a riscar a parede da sala? A criança tem direito a comer, a lanchar? Ela tem direito a jogar o lixo no lugar correto? Tem direito de brigar com o professor? Você vai ver aí quais são os direitos que essa criança tem e você vai marcar um xizinho, tá certo? Na segunda questão, tem um quadradinho aí com algumas frases que a gente diz no nosso dia a dia. Então, ó, bom dia, desculpe, obrigada, com licença, por favor e até amanhã. Isso a gente fala no nosso cotidiano em casa e em classe, certo? Você vai colocar nos balãozinhos corretos, de acordo com cada imagem, tá bom? Qual é a frase que melhor se aplica. Então, ao cumprimentar as pessoas, o que é que a gente diz? Ao pedir um favor, o que é que a gente diz?
tá certo? Então você vai ver o que significa aquela imagem e qual é a frase que melhor se encaixa. Na página 30, ele diz o seguinte, ó: marque um X nos quadros em que os alunos estão cumprindo com o seu dever. Tem duas imagens primeiras, quase iguais, né? Uma, a professora está explicando o assunto e o aluno não está prestando atenção. E na outra, o aluno está prestando atenção. Então, você vai marcar um X em qual dessas está correta, tá certo? A mesma coisa é nas duas fileirinhas que tem abaixo. Na quarta questão, ele pede para você desenhar a parte da escola que você mais gosta. Você gosta de qual parte? Você gosta do parquinho? Você gosta da sala de aula? Gosta de quê? Qual é a parte você mais gosta de estar na escola, tá certo? Faz um desenho bem bonito e bem colorido, tá bom? Na quinta questão, diz assim, ó: ir à escola é um direito de todos. A gente sabe que todo mundo tem direito de estudar, tá bom? Mas algumas crianças, elas não podem ir à escola, porque algumas delas precisam trabalhar para ajudar a mamãe e papai. A gente sabe que a criança, ela deveria estar na escola e não trabalhando, mas em alguns casos essas crianças realmente precisam, tá certo? E aí ele pergunta: você conhece alguém, alguma criança que não vai à escola porque precisa trabalhar? Você sabe por que essa criança não vai à escola? Você conhece alguém que não vai à escola, alguma criança? Sim ou não? E você sabe o motivo dela não ir à escola? Sim ou não? Você vai marcar, tá certo? E aí depois ele pergunta: o que é que a gente pode fazer? Quais são as medidas que a gente pode tomar para evitar que essas crianças deixem de ir na escola? O que é que a gente pode fazer para que essas crianças comecem a frequentar a escola? Que elas não precisem trabalhar, né? Precisem faltar à escola para ir trabalhar. O que é que a gente pode, como aluno, como cidadão, o que é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? E por último, tem aí, sexta questão. Pinte as imagens que indicam como a escola deve ser. A escola deve ser bagunçada? A escola deve ser toda quebrada, toda riscada? Ou a escola deve ser limpa e organizada? Certo? Tem 4 imagens, você vai olhar qual é a escola que está correta e você vai pintar. E no sétimo, tem aí algumas palavrinhas e você vai completar as frases com a palavrinha que melhor se encaixa, tá certo? Banheiro, parede, lixo, caderno e merendar. Você vai olhar qual é a frasezinha, ler a frase e ver a palavra que melhor se encaixa, tá bom? Um beijo, meus amores. Qualquer coisa, vocês podem rever o vídeo, vocês podem olhar o livro que tem aí falando também sobre o assunto e também podem perguntar às tias, que as tias com certeza estão aqui para ajudar vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula!